Saudações, meus caros! No vídeo de hoje nós vamos começar uma série em 4 partes que vai falar sobre a história do Haiti. Bom, e qual é a importância de falar sobre a história do Haiti? Temos dois grandes motivos. O primeiro é que é uma história que não é muito conhecida nos livros didáticos, nas nossas aulas de história. Enfim, nós não temos muitos comentários hoje sobre a história desse país que trouxe várias consequências, teve uma influência muito importante, principalmente para os rumos da história da América entre os séculos 18 e 19. Além disso, bom, o Haiti é o país de origem de várias pessoas que hoje escolheram viver no Brasil. Vários imigrantes haitianos vivem em diversas cidades do nosso país. Então, é importante também que essas pessoas saibam um pouco mais sobre a história do país de onde elas vieram. Essa série vai ser dividida em 4 partes, começando com os primeiros habitantes da região que hoje é conhecida como Ilha de São Domingos, os povos indígenas que viviam lá antes da chegada dos espanhóis, até as últimas décadas, no século XX, com uma história mais recente do Haiti. Vamos começar a nossa história com o primeiro povo americano que entrou em contato com os espanhóis em 1492. Estamos falando dos indígenas conhecidos como Tainos ou Taínos. Os grupos taínos faziam parte de uma grande família linguística que englobava vários grupos dos nativos americanos. Essa família linguística era chamada de Aruaques. Então, esses povos dessa região da América Central, eles viviam sempre em pequenas comunidades uma vida muito simples, com uma economia de subsistência, sem grandes pretensões territoriais, sem grandes expansões. Viviam nas suas comunidades, plantando principalmente milho, mandioca, batata, ou seja, alimentação era uma economia de subsistência. Essas comunidades viviam em relativa tranquilidade até que, em 1492, chegam os espanhóis em uma ilha que eles vão batizar como Hispaniola, e a partir daí, em pouco tempo, eles começam um processo de escravização desses primeiros indígenas que eles encontram. Os Tainos promovem uma força de resistência, liderados por esse homem que está nessa estátua aqui. Inclusive, há várias estátuas em homenagem a ele, o Cacique Ratuey. Essas estátuas elas estão concentradas em Cuba, onde aconteceu a grande resistência dos Tainos contra os espanhóis. Esse cacique vivia na sua comunidade, na ilha, na região que depois seria o Haiti, e lá eles têm esse primeiro contato tenso com os espanhóis. Logo nos primeiros contatos, os espanhóis analisaram aquelas comunidades e, quando eles encontraram fontes de ouro na região, eles já começaram a explorar aqueles indivíduos, a utilizá-los como mão de obra para a extração do ouro. Esse grupo se organiza a partir do cacique Ratuey, fazem uma grande luta contra os espanhóis, mas acabam sendo derrotados, num prelúdio no começo do que foi o longo processo de dominação e extermínio das populações nativas americanas pelos espanhóis. Dessa forma, a Ilha de Hispaniola vai inaugurar as grandes características nas quais os espanhóis vão se basear na sua colonização de grande parte das Américas, com a busca incansável por ouro e pela utilização de mão de obra escravizada, tanto de populações locais indígenas quanto de pessoas de origem africana. Então, essa exploração ela vai ser muito intensa nessa ilha, o que vai colaborar muito, né, para o extermínio dos tainos que viviam na região e, ao mesmo tempo, né, para uma degradação da natureza nessa ilha. Então, a Ilha de Hispaniola, principalmente na área ocidental, a partir dessa extração intensa de ouro, dessa exploração da mão de obra, inclusive nessa ilha, além da extração de ouro, nós vamos ter também a criação de gado, algumas plantações, até para manter, né, essa população escravizadora e escravizada que vai viver na ilha. Mas, enfim, a grande base era a questão da extração do ouro. E já no século XVII, com o esgotamento dessas fontes de ouro, os espanhóis começam a gradualmente abandonar essa região ocidental, e depois vai ser o Haiti. Por esse motivo, essa região gradualmente abandonada, ela começa a ser utilizada por
corsários e exploradores, principalmente franceses, que viam ali naquele território, naquela quase que terra de ninguém, um espaço para esconderijo, para organização de operações de saque aos navios mercantes espanhóis. Então, a gente já começa a ter ali no século XVII uma disputa por esse espaço. Até que, em 1697, depois de tensões de guerras na Europa entre espanhóis e franceses, os espanhóis decidem entregar então a parte ocidental da ilha, já que os franceses já estavam utilizando aquela região. Eles fizeram um acordo e entregaram para os franceses, no chamado Tratado de Ryswick. A partir de 1697, nós teremos o controle e a superexploração dos franceses na parte ocidental dessa ilha, que eles vão chamar de Ilha de São Domingos. Nessa fase de exploração francesa, nós teremos uma intensificação da exploração dessa região para a produção de cana-de-açúcar. Teremos grandes plantações que eram trabalhadas a partir de uma mão de obra escravizada de origem africana. Então, nós teremos uma grande quantidade de escravizados sendo empregados nessa região, ao ponto que, em 1789, uma das últimas contagens da população ali da região, nós tínhamos 500 mil escravizados vivendo lá, o que significava 90% dessa população do lugar, a chamada Pérola das Antilhas pelos franceses, devido à grande importância daquela região como colônia francesa. Enfim, eu não vou entrar em detalhes sobre a economia colonial no século XVII e XVIII, mas nós sabemos, até pela experiência da história do Brasil, que o açúcar era um dos produtos mais valiosos naquele momento. Então, os franceses criaram uma grande cultura de cana-de-açúcar ali naquela região e conseguiram intensificar, aumentar a produtividade de forma que essa região se tornou a mais lucrativa de todos os domínios franceses. Mas a grande produção de riquezas dessa pérola das Antilhas tinha um custo que os franceses não se importavam muito. Mas essa grande produção de cana-de-açúcar, ela custava a vida de diversas pessoas escravizadas que morriam com muita frequência devido às pesadas e intensas jornadas de trabalho e aos castigos desumanos, cruéis, colocados pelos dominadores franceses. Então, essa tensão social provocada por essa superexploração do trabalho escravizado é o que vai dar origem à Revolução Haitiana, o assunto do nosso próximo vídeo dessa série. Por hoje, ficamos por aqui. Bons estudos. Abraço.